Tinha um comediante fazendo stand-up lá na região do Iraque. Quem que era? É o Mossul. Cacildes. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de guerra? E hoje a gente vai falar de um filme de guerra que talvez fuja bastante do estereótipo que você está acostumado. Você está pensando em filmes de Segunda Guerra Mundial, de heroísmos grandiosos, de militares de alta patente, elencados em carreiras já muito longevas nas Forças Armadas de algum país ocidental? Pois hoje a gente vai falar de um grande filme que vai retratar a guerra no Iraque, no combate à invasão do Estado Islâmico, na cidade título do filme. Bora conferir comigo? Mossul, título em árabe e também de lançamento no Brasil do filme de 2019, dirigido por Matthew Michael Carnahan, protagonizado por Adam Bessa e Suhail Dabak. Primeiramente, Mossul é o nome de uma cidade iraquiana, apresentada para nós como um lugar que já havia sido a segunda maior do país, atrás apenas da capital Bagdá. Mas no momento do filme, a cidade se resume a um monte de construções abandonadas, destruídas ou tomadas por rajadas de balas, com poucas pessoas ainda presentes na cidade, sendo que a maioria está de alguma forma tentando sair dela. O filme tem um ritmo muito intenso e já começa com um grande tiroteio, onde Kawa, o protagonista, é um policial que está encurralado dentro de um restaurante ou um bar, se é que dá pra gente falar isso porque está tudo destruído. Enquanto do lado de fora, homens do Estado Islâmico atiram sem piedade contra ele, um parceiro policial e o seu tio que já está baleado. A situação parecia já com desfecho ruim para todos eles, quando homens da SWAT iraquiana, um grupo militar fortemente armado, atira nos homens do Estado Islâmico, sendo estes chamados pelos próprios iraquianos como Daesh, e salvam Kawa. Major Yassin é o líder do grupo da SWAT e se surpreende por estes policiais ainda estarem na área, ao mesmo tempo que lhes repreende por, neste contexto de guerra, ainda tentarem bater de frente com os Daesh, mesmo sendo tão menos armados. Ao saber que Kawa acaba de perder o seu tio, aquele que tinha sofrido um tiro e não resistiu aos ferimentos, morrendo, ele, Yassin, convida Kawa para integrar o seu grupo por causa dos mesmos ideais de luta, já que ele tem dois requisitos que o contemplam para essa aceitação: não ter sido duramente ferido, mostrando ser um combatente hábil, e ter perdido um ente familiar para os Daesh, o que motiva os seus homens na busca por vingança. Sem muito tempo para pensar, Kawa aceita o convite e é posto para dentro do carro da SWAT para seguirem em missão. Missão essa que, ao ser questionada pelo próprio Kawa qual é, nunca se chega a uma resposta, sendo uma espécie de segredo mantido pelo Major Yassin e seus homens, sem abrir com Kawa, pelo menos ainda, enquanto não se tem total confiança nele. Do alto de um prédio abandonado, o grupo da SWAT vê que o parceiro policial de Kawa, aquele, lembra, que estava encurralado junto com ele, jogou um sinalizador de fumaça ao passar de carro em frente ao local onde eles estavam investigando, recolhendo itens que poderiam ser de algum tipo de valor. E em seguida, os Daesh os ataca. Ele era um infiltrado. Esta é apenas a primeira de várias passagens intensas em meio a batalhas que o grupo do Major Yassin passará pela cidade de Mossul. O filme é muito intenso, a ação é frenética, com poucos intervalos para você dar aquela respirada. E o ponto mais chamativo, para mim, é que ele não segue aquela forma mais básica de filme de guerra, onde tem a construção de um monte de dramas pessoais, flashback da vida dos personagens. Ele é muito mais direto, sem pausas, mostrando detalhes da guerra que em muitos filmes são ignorados, como por exemplo o alívio por uma pausa para fumar e ligar a televisão após a certeza de não haver nenhum inimigo mais por perto.
ou a divisão de dinheiro encontrado dentro de casas abandonadas, e por mais que não faça sentido no contexto de guerra, eles já o fazem esperando que após o seu fim, o fim das batalhas, se tenha uma grana adicional a mais para ajudar a reconstruir a sua vida longe dessas batalhas. Tem até um diálogo que se mostra em meio a tantos órfãos e pessoas abandonadas ou perdidas, algumas famílias vendendo crianças encontradas sem família para os Daesh, inclusive, em troca de dinheiro, comida e proteção. Sem mais detalhes, eu vou encerrar a sinopse aqui, dizendo que esse para mim é uma grande surpresa. Porque se você gosta do gênero de filme de guerra, você vai se surpreender. E ainda tem um final que vai dar uma mexida no seu interior. Agradecimento aqui, inclusive, ao Pietro, meu ex-aluno, espectador do canal, que foi ele quem deu a dica deste filme. Pietro, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu salve, pela sua dica. O Estado Islâmico é o vilão protagonista, na verdade não apenas do filme, mas de milhões de pessoas no mundo todo, com destaque para as que vivem na região do Oriente Médio. O nome usado no filme para dominar o grupo, Daesh, é o som do nome do grupo em árabe, que seria uma abreviação de Estado do Iraque e do Levante. A região do Levante é uma área com localização não muito bem delimitada, mas refere-se à região leste do mar Mediterrâneo, portanto a região que nós chamamos de Oriente Médio. Apesar de no Brasil não ser um nome muito utilizado, Levante é comum entre os países daquela região, tendo uma origem na ideia de a área do levante do Sol, ou seja, a área onde o Sol nasce, numa associação, por ser a partir da ótica dos povos da região mediterrânea, a parte mais a leste. A origem do grupo está ligada diretamente à invasão militar dos Estados Unidos no Iraque, iniciada em 2003. Esta operação militar foi proposta como forma de combate ao terrorismo após o ataque de 11 de setembro de 2001, encabeçado pelo Al-Qaeda, grupo afegão que possui propostas anti-ocidentalistas semelhantes em muitos pontos com o próprio Estado Islâmico. A militarização estadunidense do Iraque inflama grupos iraquianos que enxergam essa ação militar absurda, abusiva, de discurso ocidentalista islamofóbico, matando pessoas no país com o intuito de auxiliar a ascensão de um governo que fosse amigável aos Estados Unidos. Ao contrário do que o vigente até então, liderado por Saddam Hussein, e como todo amigo ajuda a camaradagem, conseguir então com o governo novo comprar petróleo a preços menores, a partir da chegada de um governo favorável à tradicional potência ocidental. O grande líder do movimento do Estado Islâmico é Abu Musab al-Zarqawi, que propõe uma grande operação de resistência por parte dos iraquianos através de um discurso pautado na religião islâmica sunita. E apenas através das palavras sagradas será possível combater a grande heresia vinda destes invasores do Ocidente. A chegada dos Estados Unidos militarmente ao país, na verdade, é apenas o estopim de uma sequência acumulada de episódios de insatisfação com esta influência ocidental, que incluem a criação de Israel e as intervenções na região por causa de petróleo. Caso, inclusive, você queira entender mais essa complexa questão da participação dos Estados Unidos na história da região do Oriente Médio, aqui na descrição estão os links para vídeos aqui do canal, onde eu usei os filmes Promessas de um Novo Mundo, O Insulto e Timbuktu, que irão lhe ajudar a expandir e aprofundar o conhecimento sobre esse assunto que é tão recheado em detalhes. Confere aqui depois do vídeo, você vai gostar. Eu vou. Em 2006, Abu Musab é morto por uma operação militar dos Estados Unidos. E isso une pequenos grupos que lutavam pela bandeira da retomada do islamismo sunita com uma bandeira de verdade e justiça, organizando-os em torno de seu ideal, decretando então a criação do chamado Estado Islâmico do Iraque. Entenda que pelo nome Estado Islâmico, a ideia deste grupo é se proclamar independente, autônomo em relação ao Iraque, criando um país onde as bases mais conservadoras do islamismo seriam o norteador dele,
para restabelecer a ordem perdida com a cada vez maior influência ocidental na região. Mas ressalto que o decreto de um Estado Islâmico nunca foi reconhecido pelo Iraque, pela Igreja Muçulmana, nem por ninguém, na verdade, além dos próprios que assim falavam sobre si mesmos. 2011 é um ano chave para a gente entender a dinâmica do Estado Islâmico, quando ele tem o seu grande processo de expansão incentivado por conta de dois eventos. Primeiro, o governo dos Estados Unidos, na época encabeçado por Barack Obama, retira suas tropas do Iraque, argumentando que a democracia já havia sido restabelecida e poderia ser instalado o clima de paz novamente no país. Os opositores de Obama, inclusive, criticam esta ação, argumentando que o fato de ele ter retirado as tropas estadunidenses do Iraque auxiliou na expansão, no fortalecimento do Estado Islâmico, que, independente da opinião de cada um, acreditando que foi boa ou ruim a retirada, derivou uma expansão territorial do grupo pelo Iraque, aumentando o número de pessoas vinculadas a ele. E no mesmo ano, a Síria começa a enfrentar uma crise política, na qual a pressão de parte da população para retirar o presidente Bashar al-Assad, que estava há 11 anos consecutivos no poder, com eleições bastante questionáveis, onde na verdade ele era candidato único. Um pleito eleitoral onde o eleitor deveria responder se gostaria que ele seguisse no governo sim ou não. Em meio a tantas ideologias diferentes que ganham voz e poder, o Estado Islâmico aproveita-se da situação e age com a mesma estratégia de pregação de palavras religiosas, misturado com força bruta reforçada por tiros, para conseguir então ganhar simpatizantes também na Síria. E aí nós teremos a mudança do nome, oficialmente para Estado Islâmico do Iraque e do Levante, como ficou conhecido, no caso lá, na região do Oriente Médio, ou no Ocidente, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A manutenção financeira do grupo acredita-se que se dá através de extorsão, roubo e doações, inclusive de fora do Iraque, contrabando de antiguidades encontradas ao longo das cidades por onde eles passam e até venda de petróleo, já que eles dominaram partes do país onde havia postos de extração do combustível fóssil. E se por um lado as pessoas dirão que é absurdo comprar petróleo desse grupo financiando esse tipo de ação, por outro alguém está sendo hipócrita e comprando às escondidas com um preço julgando melhor. Ainda sobre a questão da venda de antiguidades, o Estado Islâmico chegou a destruir pontos do Iraque classificados como patrimônios históricos da humanidade, do período da ocupação da região da antiga Mesopotâmia, argumentando que eram itens que adoravam culturas não islâmicas, admiradas por pessoas não islâmicas, portanto, profanando a partir de sua manutenção. A internet favoreceu a expansão do grupo além das fronteiras do Iraque e da Síria, favorecendo então a formação de ataques terroristas fora de lá, principalmente na Europa, chamando a atenção do mundo, criando alertas em França, Reino Unido, Espanha, entre outros, com ataques suicidas que são assumidos posteriormente pelo Estado Islâmico, atacando as tais premissas ocidentais inimigas exatamente em território, em berço ocidental. Nós sabemos que para as nações ocidentais se mexerem em causas além de suas fronteiras, tem que haver algum interesse direto. E foi esta ofensiva cada vez maior na Europa que o órgão militar internacional chamado OTAN e os próprios países europeus começam a traçar planos de suporte na contenção da expansão do Estado Islâmico. A Rússia tem um papel muito atuante nestas ofensivas, que começam a surtir efeito em 2016. Os números não são precisos, mas os órgãos internacionais acreditam que o grupo chegou a ter no seu auge entre 80 e 100 mil pessoas armadas e recrutadas, perante esses seus ideais. Porém, até este ano, de 2016, já que daqui em diante as ofensivas militares para se reduzir a área de ocupação do grupo tornaram-se eficazes, como no caso da própria cidade de Mossul no filme.
Mais uma vez, destacando que não há precisão no número, acredita-se que o número no contexto atual, pensando que este vídeo está sendo lançado em 2021, seja no máximo de 10 mil pessoas, membros ainda do Estado Islâmico. O líder Abu Bakr al-Baghdadi, que se dizia líder do califado do Estado Islâmico por direito, por se apresentar como descendente da linha genética de Maomé, foi morto em operação militar. Mas estes eventos aparentemente positivos geraram receio em parte dos analistas de guerra, pois acreditam que o fato de não se ter conseguido eliminado de vez todo o grupo e o ter tirado dos centros já conhecidos pode favorecer o refortalecimento dele novamente, já que está fragmentado por áreas onde não se tem um mapeamento muito preciso. Se a operação de sufocamento do Estado Islâmico surtirá efeito totalmente positivo com a sua erradicação definitivamente, aí é o tempo que dirá. E caso você esteja vendo este vídeo bem à frente da data da publicação, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar e entender o que aconteceu com o Estado Islâmico. E aí, você já conhecia esses detalhes sobre o Estado Islâmico? Você conhecia este filme? Deixe seus comentários aqui. Você gostou do vídeo? Clica aqui no joinha, compartilha com os amigos. O canal está crescendo, ajuda o canal a crescer aí. Se inscreva e aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.